Olá, bem-vindos e bem-vindas, todos vocês que gostam de estudar a Bíblia, se conectaram aqui com o programa Classe de Professores, que não é necessariamente só para quem é professor da Escola Sabatina, mas para quem gosta de aprender com a Bíblia. A gente está estudando esse trimestre, durante os 3 meses, a nossa lição da Escola Sabatina, o tema é Provados no Fogo, e essa semana a gente continua com o nosso querido grupo de meninas, a lição número 11, Esperando no Crisol. E cadê as meninas? Larissa? Oi, pastor! Aí, Ivelise, Letícia. Bem-vindas, viu? Gratidão! Vamos lá estudar um pouquinho mais sobre Esperando no Crisol. Gente, eu não olhei aqui. Quem começa a lição para a gente? Eu. Oi, Letícia. Vamos lá, então. Sábado e domingo, Esperando no Crisol. Olha, falar de paciência é um negócio complicado, né? Porque a virtude da paciência é difícil. Olha, a minha avó costumava dizer que quando a gente pede paciência, a gente tem que tomar cuidado, porque é aí que a prova vem. Eu falava, Letícia, está pedindo paciência? Ô, paciência, senhor. Cuidado que agora que a prova vem, né? Porque é só assim que a gente desenvolve a virtude da paciência. E para a gente formar, para a gente obter a paciência, a gente tem que lidar com algo muito difícil, que é esperar. E parando para pensar, assim, eu acho que hoje, na modernidade, é muito mais difícil a gente se tornar paciente. Porque a gente consegue o que a gente quiser com um clique de distância. Os vídeos, se passa de 15 segundos, a gente já pula, a gente já acelera. Dar a volta ao mundo exige de um avião um pouco mais que 24 horas. Então, assim, tá tudo muito rápido, ninguém aguenta esperar. E nem tá mais no nosso cotidiano essa questão de ficar esperando pelas coisas. Por conta da pandemia, hoje nem precisar ficar em fila de banco a gente precisa mais, porque tudo a gente resolve no banco digital, é só fazer o Pix, né? E pior ainda que só esperar é ter que esperar sofrendo. Então, esperar por algo que a gente deseja já é ruim. E a gente encontra, por exemplo, o caso de Abraão, que teve que esperar décadas e décadas por Isaac. Mas imagine esperar que nem Jó, que tinha que esperar aquele expurgo que ele estava sofrendo passar. Aquela dor gigantesca, né? Terrível. Só que quando a gente se relaciona com Deus, que pra gente é o nosso rei, a gente descobre que ele é o Deus da paciência, como a gente encontra aqui na lição. Deus, ele não espera, ele não precisa esperar, ele não está nesse mesmo plano que a gente, que o tempo é uma questão, é um fator de suma importância, né? Ele transcende o tempo e espaço. Mas ele é o Deus da paciência, porque quando a gente sofre, porque o tempo não está passando, é só nele que a gente encontra descanso. Só nele a gente consegue repousar esses nossos corações aflitos e ansiosos pelo que está por vir. Só nele a gente encontra uma saciedade tão grande que faz com que o objeto da nossa espera, seja ele o alívio ou seja ele algo que a gente deseja muito, se torne algo menos central, se torne algo mais periférico na nossa vida e a gente possa viver em paz confiando nele. Né? Eu acho que é isso. Maravilhoso o que você falou. Muito lindo. E é exatamente isso, né? A paciência é um outro dom, assim, muito, muito complicado. E a gente vê na Bíblia, Deus insiste muito nas histórias que a Bíblia conta, né? Davi mesmo, né, foi ungido do rei e demorou muito para ele assumir a coroa. Assim como Abraão, ele chegou, acho que não vai acontecer mais, né? Não vai acontecer mais de eu ser rei. Então, assim, muitas coisas da nossa vida a gente desiste, né? A gente diz, não vai acontecer mais, ou não vai acontecer assim.
E Deus assim, calma, calma, tenha paciência. Eu estava lembrando, o nosso filho que ficou mais conosco foi o Felipe, o mais novo, né? Até porque ele saiu para estudar, depois ele voltou 2 vezes em 2 tempos diferentes, né? E aí, às vezes a gente tinha que sabe como é que é, né? Você casado e tal, aí você sai, mas vamos ter que passar também em tal lugar, aí passa. Vamos ter que ir no supermercado, aí passa. Aí ele ia ficando impaciente. Não é possível, vocês vão passar mais em algum lugar e tal. Né? E aí outro dia ele falou, olha, tô vendo na minha pele o que é esse negócio, porque não tem jeito, a gente sai e tem que aproveitar passar aqui e ali. Interessante, né? Agora, o ápice foi outro dia que ele disse que ficou esperando a esposa 2 horas no cabeleireiro. Eu disse, bom, esse menino agora está santificado. Isso aí. Vai para o céu. Parabéns, isso aí. Quem está com domingo? Segunda agora. Ela deu já segunda, em segunda. No tempo de Deus, a missão está falando que Deus tem o tempo certo para todas as coisas, Jesus veio na plenitude do tempo. A gente não sabe o que isso quer dizer, porque para a gente, e muito mais agora, na nossa sociedade do cansaço, né, que a gente burlou todos os limites de tempo, todos, e isso é uma coisa extremamente interessante para a gente. Não, assim, tá ficando impraticável. As tentações, as provações e a maneira como o diabo age não muda, tá? Durante toda a história da humanidade, ele sempre vai nas mesmas coisas. Só que a maneira como a gente foi... A sofisticação está chegando num ponto de que tá ficando impraticável. Está ficando impraticável a gente ter noção do que era a origem, do que eram as coisas. Porque Deus fez um limite de tempo. Ele fez tarde e manhã. Essa é uma unidade de tempo que foi feita. Ele fez 7 dias, e daí ele fez uma unidade chamada 7º dia, onde ele colocou repouso. E a gente, já trucidou com essas barreiras, sabe? A gente acabou com isso. Quando você maratona uma série da Netflix, eu, por exemplo, que sou uma responsável, é que agora a gente não tem mais idade, entendeu? Chega uma hora que, assim, o corpo que tem seus próprios limites, ele, né, ele grita. Mas, assim, eu lembro quando saiu aquela, como é que chama? Aquela do Brody, da Carrie, sei lá, vocês sabem, né? Eu vou lembrar daqui a pouco, ou quando terminar essa gravação, não importa. Eu fiquei maratonando aquilo, eu não tinha vida, eu só queria ver mais uma coisa e tudo mais. E existe uma psicologia das séries que, enfim, depois a gente pode falar sobre isso, de que a nossa experiência do seriado, entendeu? É uma coisa muito sinistra, porque, assim, a gente não até isso nos coíbe a não esperar, entende? Porque antes você tinha que esperar a semana, sabe? O jornal, ele tinha aquele ciclo do dia, ele era produzido à tarde para sair de manhã, então você sabia o que esperar. Agora não, agora é tudo, a todo momento, a toda hora, você não tem limite de tempo. Ou seja, pobres dos jornalistas, pobres dos jornalistas. Jornalista, quando eu decidi muito jovem, quando eu tinha 20 anos, que eu não queria trabalhar em notícia. Que é a coisa mais aterradora do mundo. Você acorda, você não sabe, assim, se o Saddam Hussein vai morrer. Eu quase perdi os dedos do pé quando o Saddam Hussein morreu. Eu que tinha voltado tarde da noite, estava numa festas aí com uma amiga, tinha dormido na casa dela com uma bota imprópria. 6 da manhã, meu chefe me liga, Larissa, vem direto para cá, porque não sei o que, eu morava em Washington, porque o Saddam Hussein morreu, eu vou ter que entrar ao vivo. E eu lá com o guarda-chuvinha, minha botinha pouco agasalhada, e assim, imóvel, assim, não queria, sabe? Porque você tempo inteiro pensando, meu Deus, o que vai acontecer e eu não vou dar esse furo. Só que hoje, caramba, hoje o furo é a fake news, fica não fabrica o que quer, né? Mas, voltando, a gente não tem o que esperar. Ou seja, não tem nem a ideia do tempo de Deus, não tem a ideia do tempo. É mais grave do que o tempo de Deus, a gente não tem mais a noção do tempo. Então, quando a Letícia estava falando que é muito difícil a gente esperar 15 segundos, cara, não são nem 15 segundos, são frações de segundos. Se existe silêncio, e a gente falava sobre o silêncio um tempo atrás, da importância do silêncio, se existe silêncio nos nossos olhos e no nosso pensamento, não é nem no ouvido, porque, enfim, a gente não consegue, a gente está lá scrolling. E eu tô com o celular o tempo inteiro, mas é porque a minha lição tá aqui. Mas, assim, tá ficando muito difícil. Tá ficando muito difícil.
Então, a gente fala, vamos esperar o tempo de Deus, como se fosse uma coisa abstrata, mas talvez uma das coisas que não está na lição, mas que talvez seja importante para a gente, é entender que Deus nos deu um dia, tarde e manhã. Manda a gente descansar, depois Ele manda a gente trabalhar. A gente começar a observar o básico, quem sabe a gente chega no 7º. E daí, se a gente conseguir chegar no 7º e descansar, aí quem sabe a gente consiga esperar o tempo de Deus. Não adianta a gente ficar achando que as coisas espirituais são abstratas, ficar falando em jargão. Deus é prático, Ele deu isso na prática. E pronto, acabei de falar, já deu mais de 4 minutos e meio. Olha, mas vocês estavam falando, né? Larissa, Letícia e tal, e eu estava pensando como sim, cada vez fica mais complicado você se colocar na transformação que Deus espera, né? Porque descrevendo a vida de um pastor, por exemplo, né? Quando eu comecei meu ministério, não existia celular, eu não tinha telefone em casa, por exemplo, né? Tinha que chamar a vizinha, tinha que chamar para falar com a gente. Então a gente se encontrava na igreja. Depois de um tempo teve telefone em casa. E aí o telefone tocava muito, principalmente quando as pessoas sabiam que você estava em casa. Ou seja, na hora que você ia descansar, aí o telefone começava a tocar muito. Depois surgiu o celular, e o celular tocava toda hora, as pessoas te encontravam em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Esperando que você atendesse o celular no momento que elas ligassem, né? Eu sempre vou dar prioridade para quem está comigo, né? Mais do que para quem está ligando, né? E depois aí surgiu o e-mail e eu fui ser pastor numa igreja onde eles usavam muito e-mail. Eu tinha ficado 8 anos como orador, aí não está escrito, e quando eu voltei para a igreja usava muito e-mail, e aí eles esperavam que respondesse e tal, e eu tinha 2 momentos no dia em que eu respondia o e-mail, né? E às vezes quando eu responder já tinha mais 3. E aí, pastor? Pastor? Interrogação. E agora o WhatsApp, né? Há pouco tempo atrás, uma pessoa diz assim, pastor, você não deveria ter o WhatsApp, porque quem tem o WhatsApp é porque pode e está disposto a responder na hora. Você Nossa, pastor, eu tô para escrever um código de ética do WhatsApp. Eu tô para escrever um código de ética do WhatsApp, que porque eu acho um bom, absurdo isso. escreva, Sério. mas que seja como eu penso dele, não como as pessoas pensam. Não, Porque, não assim, dá. você não responde, aí é um monte de interrogação, né? E uma vez eu estava fazendo um parêntese, né? Um parêntese no parêntese, eu estava conversando com um tesoureiro de um campo, e aí o telefone dele tocava e ele me deixava lá e falava. Isso aconteceu umas 4 vezes, eu estava lá uns 25 minutos e não tinha falado com ele ainda. Aí na 4ª vez eu fiz assim, só um pouquinho, saí da sala dele, fui para a minha e comecei a ligar para ele. Aí quando ele atendeu, eu falei, olha, vamos falar por aqui, eu acho que é melhor, né? Ele falou, não, eu não vou atender mais ninguém. Ah, então tá bom. Aí a conversa aconteceu, né? Então ninguém gosta, né, quando é assim. Por isso, hoje, por exemplo, né? Como é que vai ficar meu WhatsApp? Eu estou aqui com vocês, né? E daqui a pouco tem uma reunião, tem outra coisa, e assim acontece, né? Então, você tem reuniões, você tem e vai responder quando der, né? Então, a paciência está dentro disso tudo. A comunhão, porque na comunhão Deus chama a gente assim para desconectar do mundo e conectar com Ele. E bem nesse momento onde Deus chama para desconectar do mundo e conectar com Ele, as pessoas exigem que você esteja o tempo todo conectado na internet, né? Então, Mandam é um mensagem grande para desafio. avisar que mandaram e-mail, né, pastor? Exatamente. Ou Não. então vem as interrogações, não é? Cadê você, né? Que Esses desespero. dias eu fiz uma viagem que eu levei 2 dias dirigindo, né? Não tinha como eu responder, né? Mas aí quando chega no final do dia que você vai responder todas aquelas mensagens, aí tem um monte de interrogação. A pessoa, mas por onde você anda? Cadê você? O que você está fazendo, né? É assim mesmo. Não, mas sabe o que é? Eu acho que assim, a gente vive um momento em que a gente acha que a gente tem direito sobre a atenção e o tempo do outro.
né? Porque, assim, a gente foi domesticado a isso. As nossas máquinas, seja o rádio, a televisão, eu trabalho com isso, poxa. Mas, assim, eles monopolizavam a nossa atenção. Era uma coisa direta, entendeu? Tem o lance da escola de Frankfurt, né? E quem está controlando? Não é nada disso. O fato da maneira como a atenção é dada é assim. E ela nos domesticou a isso. Quando cada um virou o seu próprio veículo de comunicação, a gente acha que a gente tem direito sobre os outros. A gente acha que a gente tem esse direito de exigir o tempo e a atenção dos outros. Então, nós somos a escola de Frankfurt, que manipula e coloca as pessoas para fazer o que a gente quer. Vamos para a escola de Davi, então, tá bom? Que é um exemplo prático de espera. E eu gostei de olhar nessa perspectiva de Davi ser paciente, porque Davi era um homem ativo, que ia à guerra. Paciência não tem a ver com passividade. Mais uma vez eu digo isso, e tem a ver com mansidão também. Só que eu fiquei imaginando como Davi deve ter se sentido, porque quando ele foi ungido como rei, que era a mais alta posição abaixo de Deus, chamado para governar o povo dele, ele era um adolescente. Normalmente, quando eu recebo convites para alguma coisa, alguma atribuição, alguma função que eu vá desenvolver, na minha cabeça já passam inúmeros planos. Eu já fico pensando, eu já quero saber quando vai chegar, a roupa que eu vou usar, como eu vou reagir. E entre Davi ter sido ungido e ele efetivamente se tornar rei, ele deve ter planejado muitas coisas, mas ele aprendeu, na verdade, a esperar no Senhor para que isso acontecesse. E o mais interessante nessa escola de aprendizado foi a espera prática de Davi. Porque Davi não esperou murmurando, Davi não esperou reclamando, Davi também não esperou virando as costas para Deus e esquecendo da promessa que Deus tinha feito ao escolhê-lo como rei. Ao contrário, Davi teve diversas chances de se fazer ser substituído, aí de fazer o rei Saul ser substituído por ele, humanamente falando. Davi tinha estratégias até para antecipar essa promessa feita de que ele seria rei, mas ele respeitou o tempo de Deus. Então, o que eu percebo é que nessa espera, para que a espera seja prática na nossa vida, a espera é baseada no conhecimento que nós temos da pessoa que promoveu aí a promessa. Então, Davi conhecia a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo. E ao conhecer, na verdade, essa pessoa, Deus esperou dentro das orientações de Deus. Davi foi escolhido, mas ele não foi promovido, pastor. E muitas vezes, ao sermos escolhidos, nós queremos promoções e autopromoções. Já que eu fui escolhido, então agora o meu jeito para que eu alcance, eu vou arranjar através do marketing, de outras formas, para que eu seja extremamente eficaz. E se nós olharmos para os relatos bíblicos, o Senhor nem sempre escolhe para a sua obra pessoas de grandes talentos. Ao contrário, a humildade precede a honra, como diz em Provérbios 18, verso 12. E realmente o Senhor pode usar mais eficazmente os que têm mais consciência de sua própria indignidade e incapacidade do que aquelas pessoas que pensam que merecem a autopromoção. Então, esse processo da espera, que foi um processo prático de Davi, mostra que Davi nunca fez nada para ser promovido rei, apesar dele ter sido ungido rei. E no decorrer da nossa jornada humana aqui nessa terra, é fundamental que a nossa fé seja baseada em quem nós conhecemos. Quando nós conhecemos aquele que promete, ou seja, passamos tempo com Deus, desenvolvemos intimidade e comunhão, a espera tem mais fundamento e ela se torna realmente mais congruente com o meu estilo de vida. Não tem muito como eu questionar o tempo de Deus, porque foi como a Letícia, acho que ponderou. Deus é atemporal, para ele o tempo não é um limite. Mas tudo aquilo que ele fizer, porque eu confio nele, eu vou aceitar e confiar. Maravilha. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a terça-feira? Podemos passar para a quarta? Elias, o problema da precipitação? Podemos. Vamos lá. O problema da precipitação em Elias é ambíguo, né? Porque não tinha chuva e ele também se precipitou. Piada ruim. Também pensei nisso, viu? E aí, quem vem? Letícia? Letícia? Abre seu microfone.
Oi? Vamos lá, Letícia? Vamos. Como eu vou falar da quarta e da quinta já, eu vou juntar tudo, misturar e a gente pode comentar junto, tá? A história do Monte Carmelo, na lição de Elias e o problema da precipitação, a gente encontra a história do Monte Carmelo, né? Que era uma das minhas favoritas quando eu era criança. Eu gostava muito de ouvir essa história na escola sabatina, que sempre repete, né? Quando a gente é criança, é ano A, ano B, ano C, e aí vai voltando. Eu sempre gostava quando era essa lição. E o autor comenta com a gente sobre a história de quando a gente se precipita, como as coisas podem dar muito errado, né? Então, Elias, ele tem medo, ele acha que algo está o oprimindo, né? E aí ele parte correndo para o deserto, ele foge do que estava acontecendo, né? E ele deseja nunca ter nascido, ele passa por uma crise existencial gigante. E quando o medo, né? Que geralmente o medo vem quando a gente entra em contato com o desconhecido, com o que a gente não sabe que vem, com o que, né? A gente tende a fugir. E quando a gente foge, no caso de Elisa, que ele foge dos planos de Deus. Inclusive, ele dá um mau testemunho do que é o reino de Deus, né? E indo para a lição de quinta, que é aprendendo a ter prazer no Senhor, na lição 10, que a gente participou também, eu comentei que eu estava começando a ler Fausto, né? E para ler, tem várias pessoas que dizem que a gente tem que ter um pré-preparo para ler o livro e tudo mais. E eu li algumas outras coisas. E eu li um conto de Machado de Assis, um grande autor brasileiro, que se chama A Igreja do Diabo. E o conto, ele é ácido, ele tem um humor assim, mas ele tem lições espetaculares. Uma frase que está dentro do conto, que é o próprio diabo que fala, é a seguinte: ele está querendo criar uma igreja dele, né? Substituir o cristianismo, tudo que leva à adoração de Deus. E ele diz o seguinte: as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. E o primeiro verso que aparece aqui para a gente é de Salmo 37, versículo 4, que diz: agrade-se do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. Quando a gente ouve versos assim, né, que Deus tudo posso, naquele que me fortalece, tudo mais, minha mãe sempre dizia que a gente ouve isso e a gente acha que Deus, qualquer coisa que a gente pedir, Deus pode realizar na hora. Minha mãe sempre dizia que quando a gente ouve esses versos, né, a gente fica pensando que Deus pode realizar tudo o que a gente quisesse. Então, eu, como criança, quando ouvia, eu achava que eu ia ganhar todas as bonecas do mundo, todos os bichos de pelúcia do mundo, enfim. Mas ela falou assim: Letícia, Deus vai realizar os desejos do seu coração se você se agradar dele. E se agradando do Senhor, os seus desejos vão ser diferentes. Os seus desejos vão mudar. E aí eu relaciono isso com a fala do Machado de Assis, né, que ele dá pro diabo, porque a gente não consegue desejar o que Deus pode realizar na nossa vida se as nossas virtudes não estão alinhadas. Então, se a gente não tem tudo isso aqui que que a gente está estudando na lição, né? Então, a paciência, a humildade, a bondade e a longanimidade, como a gente vê aqui, a gente vai pedir coisas que não tem a ver com a vontade do Senhor e elas não vão ser realizadas. Deixa eu ver aqui. Um dos meus filmes favoritos, que
se chama Questão do Tempo, e eu peço desculpa para quem ainda não assistiu, porque eu vou dar aqui todo o roteiro dele, eu vou dar o plot do filme, vou dar spoiler aqui. Ele conta a história de um homem que, quando completa 21 anos, o pai dele chama para conversar e diz que todos os homens daquela família têm um poder de viajar no tempo, viajar para o passado, né? E ele fica super empolgado, ele fala, mas pode fazer isso, pode fazer aquilo, tudo mais. E no momento que ele mais queria era arranjar uma namorada, uma esposa, né, ter uma família. E o filme conta toda a história de como ele entra nesse mundo, né? O que acontece com ele tendo noção desse poder. No fim, assim, ele fala da lição que o pai dele tirou desse poder. O que ele fazia todos os dias? Primeiro, o pai dele vivia o dia, normalmente, com tudo. Tem que dar café para as crianças, levar minha esposa para o trabalho, enfim. E aí, quando ele dormia, ele voltava, se fechava no guarda-roupa e fazia a viagem no tempo para o início daquele dia. E aí ele vivia esse dia novamente, só que apreciando o cotidiano, vivendo o ordinário. Então ele olhava diferente quando ele dava o café da manhã para as crianças, ele olhava com mais afeto para a esposa quando a levava para o trabalho, era mais gentil. Então ele vivia o dia aproveitando, ao invés de só deixar passar. Essa era a lição do pai dele. Quando a gente está no final do filme e ele mesmo, o personagem, o protagonista, vai dar a lição dele de como ele ia lidar com aquele poder, ele fala que ele ia viver todos os dias apreciando e vivendo o ordinário de uma forma maravilhosa, né? Então, a gente para e pensa, assim, olhando para a lição, né, que a gente ser paciente e tudo mais tem muito a ver com a nossa contemplação do tempo, do descanso e do que Deus dá para a gente todo o tempo e todos os dias. Quando a gente é impaciente, quando a gente quer que o tempo passe rápido, quando a gente quer que as coisas se realizem no estalar de dedos, a gente perde muito do processo, do caminho, que é o que Deus pensou para a gente viver aqui de uma forma diferente. Quando a gente é impaciente, a gente toma o trono de Jesus na nossa vida e a gente quer que as coisas aconteçam. E aí a gente perde o nosso lugar de repouso, o nosso lugar de descanso. Porque se a gente tirou Deus da nossa vida, não dá para aproveitar o cotidiano e o dia a dia de uma outra forma. Você falando aí me fez lembrar também da questão da intercessão, né? Porque Deus também diz que tudo aquilo que a gente pedir, ele atende, tudo que a gente pede com fé. Mas esse pedir com fé, ele tem a ver com pedir aquilo que Deus quer realizar no mundo, ou um alinhamento da nossa vontade com a vontade de Deus também. Ou seja, a coisa mais importante que a gente tem a fazer é conhecer Deus para saber qual é a vontade dele, o que ele quer realizar no mundo, para que a gente seja um intercessor, um apoiador para que ele realize a vontade dele nesse mundo aqui, né? E em relação a esperar o tempo de Deus, não é fácil, né? Não é fácil, porque a gente quer as coisas no nosso tempo e do nosso jeito, mas quando a gente aprende a esperar o tempo de Deus, a vida ganha um outro significado. Como você falou, a história do filme, né? A gente precisa viver esse dia, né? Como se ele fosse, não, ele será o único, né? Eu vou entrar em contato com algumas pessoas uma única vez na minha existência, né? E pode ser a pé, pode ser de carro, pode ser dentro do estabelecimento, pode ser dentro da igreja, em qualquer lugar, né? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, pessoal? Pastor Fernando. Pois não. Lari, quer falar primeiro? Não, pode falar. Essa questão da precipitação é um problema atual que nós enfrentamos, até porque todos temos uma agenda corrida e queremos cumprir
tudo assim, no nosso tempo, realmente. Só que eu gostei também do viés que a lição deu, quando apresentou Elias com esse problema da precipitação, mostrando que muitas vezes sentimentos que são tóxicos ou emoções fortes, como a ambição, o medo, a ira, a paixão, a falta de fé, nos faz, na realidade, justificar certos atos como se fosse zelo pelo Senhor. E aí nós corremos o contrário, fazendo como se fosse em nome de Cristo, entendeu? Por medo, na verdade, por falta de fé, porque a gente tem anseios ou egos feridos, que são emoções que acabam cegando o nosso ponto de vista e aí perdendo foco para o que realmente importa. Eu me recordo de uma mensagem que o pastor Felipe Tonasso fez há muito tempo atrás, e ele é um amigo do coração, que ele disse assim, eu pus isso no meu celular, isso já vai fazer uns 3 anos, eu pus essa mensagem no meu celular, que a gente corre tanto, que a gente não gosta de ser interrompido, né? Mas que as interrupções, ele disse assim, muitas vezes são oportunidades que Deus tem para, então, reconverter, né? Refazer a nossa rota para tentarmos por que importa. Então, às vezes, você tem um compromisso interrompido por alguém. Às vezes, só essa pessoa, naquele momento, vai ter a chance de ouvir de você ou receber um ato de amor e de carinho. Aí, ele tinha falado, faça sempre uma oração, tipo, Senhor, que a interrupção de hoje revele aquela pessoa que na minha vida vai precisar saber a teu respeito. Então, toda interrupção que possa parecer aí um desvio, ou que muitas vezes possa caracterizar uma precipitação, ou um desvio da tua rota, apesar da impaciência, que seja um exercício de paciência, para fazer como a Letícia falou, na jornada você saber desfrutar do tempo. E o que eu mais gosto, quando a gente estraga tudo por causa da precipitação, do medo, em nome de Deus, fica irado, diz que é assim, e aí é precipitado ou impetuoso, ainda que nós tenhamos essas emoções fortes, porque vivemos essa dualidade, às vezes somos mansos, muitas vezes somos precipitados, temos medo, como Elias teve, mas às vezes somos pacientes, como Moisés. O que acontece quando a gente estraga tudo? E aí o comentário da lição mostra, a graça do Senhor continua disponível, tanto para os impacientes como para os pacientes. E essa é a boa nova, porque é exatamente o que o pastor Fernando falou num dos nossos bate-papos. Talvez quem nos escute fique assim, então eu tenho que ficar de boca fechada, eu tenho que amar os inimigos, eu tenho que ser paciente e manso. Eu vou ficar mudo, né? Não vou mais viver. É isso. Não, a boa notícia para você e para mim, que somos humanos, é que a graça do Senhor está à nossa disposição nesse processo de aperfeiçoamento e não de perfeccionismo, nos dando a oportunidade de mudança e crescimento a cada instante. E é bonito você observar a si mesmo, é inspirador perceber que no Senhor você muda o seu comportamento no decorrer dessa jornada, se tornando mais paciente, mais amoroso, muitas vezes triste e decepcionado, mas que você mantenha a fé e a esperança naquele em quem você confia. Amém. Larissa, ia falar? Ah, foi tão bonito esse fechamento da Ive que eu acho que eu não tenho mais nada a declarar. Não, eu ia falar o seguinte, né, que nessa coisa do desejo do coração, que é muito complicado, né, porque a gente é um bando de infantil na nossa geração, que quer presente de Natal a todo momento, né, tipo, quer o Kinder Ovo com surpresa, uma desgraça, depois do Kinder Ovo, agora ninguém mais acha que chocolate pode vir barra, sabe? Então, é complicado, só que assim... Aí as pessoas acham assim, né? Não, olha, Deus satisfará o desejo do coração. Não, se eu for fiel, Deus vai me dar. Mas acontece que Deus não é a telecena de Natal, né? Então, assim, tipo, pô, quem não quer? O Dailson postou isso. Deus não é o garçom da sua vida, entendeu? Exatamente, não é? E assim, Deus quer prosperidade para você, não é esse negócio de tipo, ai, Deus quer uma vida de sofrimento e miséria e passe perrengues. Não é isso, Deus quer uma vida de prosperidade, de paz. Só que assim, até essa questão da paciência, a paciência produz a paz. Né? Eu estava pensando nisso enquanto a gente estava falando. A paciência produz a paz. O que mais o nosso coração quer a não ser a paz, a tranquilidade, a saciedade? Todo o coração tem necessidade de Deus. É por isso que ele promete saciar os desejos do nosso coração. E o tempo decanta
todas as nossas intenções, porque às vezes eu quero uma Ferrari bem lustradinha, vermelha, entendeu? Tem igreja que o pastor estaciona o Tempra dentro da igreja para poder criar, como é que chama? Inveja nos irmãos, entendeu? Se você faz isso... Tempra. Para você ver, pastor Fernando, como os desejos do coração mudam com o tempo. Não, eu já coloco cruze lá, sei lá. Deu para entender. Eu que sou mais ambiciosa, põe o carro importado logo de uma vez, aí mostra aí, Baal, mostra o teu poder, Baal. A gente está falando do Carmelo aí, né? Tipo, mas assim, é a questão da inveja, porque assim, os nossos desejos, eles estão para o nosso olhar, né? A gente estava falando de Eva, quem é que falou? A Letícia que falou que faria igualzinho, né? Tudo que a gente coloca o nosso olhar com ambição, às vezes a gente deseja que os desejos não são para o nosso bem, e aí então o tempo ele vai fazer decantar esse desejo para ver o que realmente fica. O que eu realmente quero? Eu quero um carro, eu quero me mostrar ou eu quero pertencer? Eu quero ser aceito por quem eu sou? Eu quero segurança ou eu quero acolhimento? Sabe? Então, assim, esperar, a paciência faz com que se revele. E, no fundo, Deus promete dar a cada um desejo do nosso coração, porque Ele promete a sua presença, que, no fundo, é o único desejo do nosso coração. Amém. Amém. Vamos terminar com essas palavras aí e agradecer aí a audiência de todo mundo. A gente vai orar. Eu percebi depois de um tempo que a gente não orou para começar, né? Hoje nós esquecemos de orar para começar, mas vamos orar agora no finzinho. E eu vou pedir para a Letícia, mas você que está aí assistindo, lembra que em seguida entra o pastor César Reis, você que é professor de escola sabatina, ele tem as dicas dele para você, tá bom? Dicas importantes. Letícia, pode orar com a gente? Com certeza. Querido Deus, nós te damos graças por esse dia, nós te damos graças pelo tempo. Senhor, nos ajude a viver o tempo, a viver no seu tempo, para que os seus desejos, esses sim, sejam os desejos do nosso coração. Senhor, nós pedimos que as dádivas dos frutos do Espírito sejam derramadas em nossas vidas, para que elas façam parte de nós. Queremos o amor, a paz, a longanimidade, principalmente, que foi o objeto do nosso estudo hoje, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Senhor, coloque isso na nossa vida e faça com que nós apreciemos esse caminho que o Senhor nos deixou. Apreciemos essa jornada que nós estamos fazendo e que ela seja realizada do teu lado. Que o Senhor não nos abandone e nos dê a mão durante todo esse percurso. Esteja conosco e nos ajude para que a cada dia nós sejamos luz para os outros e que o Senhor seja a luz do nosso caminho. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigadão, obrigado meninas, obrigado você com a sua audiência. A gente se vê na próxima lição. Um abraço, fique com Deus. Olá, irmão, olá, irmã. Mais uma vez sejam bem-vindos aqui ao nosso encontro de instruções e orientações para os líderes da Escola Sabatina. Acabamos de estudar a lição com o pastor Fernando, coordenando, e agora você está aqui comigo, nesse momento tão especial, né? No próximo mês de outubro, nós vamos ter duas atividades importantes, muito importantes. E elas são de extrema importância para que você se organize para esse momento. Tudo bem que você está ouvindo, quem sabe, um mês antes, mas quem não se prepara para o sucesso, colhe o fracasso. Entendeu isso? Então vamos nos preparar para um sucesso bonito no mês de outubro. No mês de outubro nós vamos ter duas atividades. Vamos ter o aniversário de 170 anos da Escola Sabatina. Ela começou lá no ano de 1852. E agora, esse ano de 2022, vamos completar 170 anos desta escola. Vamos tentar marcar isso na igreja com algo muito significativo. Reúna aí a comissão da Escola Sabatina, planeja aí com os anciãos da sua igreja, organiza aí com o pastor da sua igreja, organiza uma atividade especial para esse dia. Esse dia vai ser um dia especial, vai ser no mês de outubro. Organiza esse sábado para que seja um sábado bonito, um sábado envolvente, para que tenha algo especial na igreja. Eu fui numa igreja, agora no ano passado,
e eles completando o aniversário fizeram um bolo bonito, né? Colocaram um adesivo em cima do bolo assim, não sei como diz isso, né? Mas um adesivo ali, onde estava lá, feliz aniversário Escola Sabatina, 168 anos, 169 anos. Então é importante, não é, a gente poder fazer isso. O que você acha? Fazer, quem sabe, um bolo, fazer um almoço especial, comemorar uma festinha especial, porque é aniversário, o aniversário tem que ser marcado. É o coração da igreja. E esse coração cada vez mais tem que palpitar, tem que bombear com mais força, com mais vigor. Pense sobre isso. Eu quero animar você, professor, professora, diretor, diretora, você líder da Escola Sabatina, para que nós possamos marcar o mês de outubro com esta festa espiritual, bonita. Procure ter um convidado, tá bem? Outra atividade especial que vai ser no mês de outubro vai ser o mutirão das assinaturas. Nós chamamos de maná. Por que o maná? Porque o maná era o alimento diário que Deus oferecia para o seu povo, que Deus mandava para o seu povo. Então, a Escola Sabatina, a lição da Escola Sabatina é o alimento diário que a gente vai lá receber, estudar, aprender, crescer espiritualmente, nos envolver com os assuntos espirituais. Então, você líder da Escola Sabatina, duas atividades importantes no mês de outubro. Você não pode esquecer. A primeira delas, não é, vai ser os 170 anos da Escola Sabatina. E a segunda vai ser o projeto Maná, assinaturas para o ano seguinte, tá bom? Eu quero animar você a fazer isso, quero animar você a se organizar para que essa atividade ela aconteça aí na sua igreja, que você motive os nossos irmãos para que todos tenham o alimento necessário e para que todos se alegrem com o aniversário da Escola Sabatina, tá bom? Combinado? Posso contar com você? Posso contar? Obrigado, viu? Deus te abençoe. E nos encontramos aqui, se Deus quiser, na próxima semana para continuar essa jornada de crescimento e de aprendizado de como ser um líder mais efetivo na Escola Sabatina. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima semana.